E aí galera que assiste outro canal, Professor Elianai Emerson na área. Tudo bem com vocês? Sexto ano! Hoje a gente começa as atividades do PET 1. Na verdade, nós já iniciamos essas atividades como atividades complementares na semana passada. Aliás, na semana atrasada, porque semana passada vocês fizeram a avaliação diagnóstica. Essa semana a gente começa sim as atividades do PET. Alguns estão fazendo com ele impresso, outros estão fazendo no meio digital. Eu digo para vocês, nas aulas de matemática, vocês não vão precisar do PET impresso, porque todo ele será feito via formulário. Todas as questões foram transformadas em formulários, tá? E se você é professor e quer ter acesso a esse formulário, eu deixei aqui na descrição um link onde você pode baixar esses arquivos e enviar também para as suas turmas, tudo bem? Pessoal do sexto ano, vem comigo porque eu quero te explicar a matéria de hoje. Nós vamos falar sobre números decimais, tá? Aqueles numerozinhos que tem vírgula, sabe? Coisa tranquila, coisa fácil de fazer, certeza que vocês vão gostar, tá? Vem comigo. Olha aí, coisa bonita, vamos falar sobre números decimais, tá? Esses numerozinhos lindos, maravilhosos que possuem vírgula. Vou escrever para você aqui alguns exemplos e eu quero que você preste muita atenção no valor desses números, tá? (0,37). Olha a maneira que eu disse 0,37. Eu falei errado? Você entendeu o número que eu disse? 0,37? Acredito que você tenha entendido. 2,05. 2,05. É um número, matematicamente falando, está talvez errado, talvez correto. A gente tem que corrigir isso, tá? Vamos escrever mais um. 15,283. Olha lá, escrevi 3 números decimais, números que possuem vírgula. Você já estudou esses números nas séries anteriores e hoje a gente vai recordar alguns detalhes sobre eles, tá? Em primeiro lugar, eu quero te mostrar a vírgula, esse tracinho que fica aqui separando a parte que é inteira e a parte que é decimal, tá? Antes da gente continuar, deixa eu te explicar o que é isso. Eu vou desenhar aqui 2 pizzas. Olha só, primeira pizza, segunda pizza. As 2 pizzas são do mesmo tamanho. Eu vou dividir a primeira pizza em 4 fatias e a segunda também. Vamos supor que você mais um amigo vão até a pizzaria consumir essas pizzas maravilhosas aí. Chegando lá, vocês pedem 2 pizzas de sabores diferentes. A primeira pizza salgada, uma pizza de calabresa, e a segunda pizza, uma pizza de Nutella com morango. E vocês consomem lá a primeira pizza inteirinha, rapidinho, cada um comeu as 2 fatias. Quando chegou a segunda pizza, você que estava mais esfomeado foi lá e comeu 2 pedaços, que eram seus 2 pedaços aí da pizza doce. O seu amigo já estava cheio, ele comeu apenas um, deixando sobrar esse pedacinho aqui, ó, beleza? Então observe o seguinte, a primeira pizza, vocês dois consumiram ela inteira, olha só, inteirinha, não sobrou nada, só as migalhas lá no tabuleiro. A segunda pizza sobrou uma fatia inteira, vocês não conseguiram comer a pizza toda, ou seja, vocês comeram aqui, olha, uma pizza inteirinha, e se eu transformar isso aqui em fração, vocês comeram 3/4 da segunda, 3 pedaços dos 4 pedaços que a pizza tinha. Então vocês comeram um inteiro e 3/4. Olha que número bonito. Isso aqui é um número misto, 1 inteiro e 3/4. Olha, estou escrevendo errado. O que é isso? 1 inteiro e 3/4. Tá vendo que número bonitão? Vamos pensar o seguinte. Vamos dividir esse 3 ali em 4 pedaços? Vamos saber quanto que dá essa divisão aqui, olha. 3 dividido para 4, você consegue fazer isso de cabeça? R$3 para 4 pessoas? R$3 dividido no meio dá 1,50. 1,50 dividido no meio dá 75 centavos. Então esse 3/4 aqui, ó, corresponde a, vou escrever aqui embaixo, ó, que está atrás da foto, 0, do vídeo, né? 75 centavos. Olha lá, 3/4 corresponde a 0,75. Ou seja, no final das contas, quando você tiver que dizer o quanto vocês comeram de pizza, vocês comeram 1,75. Ou seja, esse 1 corresponde a uma pizza inteira e esse 0,75 corresponde às 3 fatias que vocês dois comeram. Quer pensar isso de uma outra maneira? Imagina que você quer formar R$1, tá? R$1 e você tem 4 moedas. Você sabe que essas 4 moedas são de 25 centavos, correto? 4 moedas de 25. Imagina que fosse a pizza 4 fatias de 25.
Como vocês comeram 3 pedacinhos dela, vocês formaram 75 centavos ali, correspondente à pizza. Ou seja, uma pizza inteira R$1 e os 3 pedaços 75 centavos de cada um. Ou 75 centavos dos 3, 25 centavos de cada um. Então a gente tem muitas maneiras de pensar em números decimais. Observe que eu comecei a te mostrar esses números como fração, como pizza, e a gente vai trabalhar assim com dinheiro, com pizza, com chocolates e tudo mais que precisar ser dividido. Número decimal é quando eu não consigo representar com números inteiros, quando eu preciso representar isso com números quebrados, pedacinhos de um número. Eu tenho um número 5, que é um número inteiro, só que eu não tenho 5 inteiro mais, agora eu tenho 5,02, olha lá, é o 5 mais um pedacinho pequenininho, é um número quebrado, é um número decimal. Agora eu quero te mostrar a maneira correta de ler esse número, tá? A maneira correta. Para ficar muito fácil, eu quero que você pense o seguinte, olha, o primeiro dígito vai corresponder a 10, o segundo dígito vai corresponder a 100 e o terceiro dígito, aqui embaixo tem os 3, tá vendo? Os 3 dígitos, o terceiro corresponde a 1000. Se tivesse mais um dígito aqui, ele iria corresponder a 10.000 e assim sucessivamente, tá? Mas na maneira de ler, nós vamos parar aqui até a casa do 1000, até a terceira casa, tá? A gente não vai continuar. Para ficar mais fácil e mais cômodo, é muito fora do comum quando os números partem de outra coisa que não seja com 3 casas, tá? Só lá no ensino médio que você vai precisar aí de mais detalhes do que apenas isso. Olha só, primeira casa 10, segunda casa 100, terceira casa 1000. Gravou a informação? 10, 100, 1000. Uma casa, 1 zero. Duas casas, 2 zeros. 3 casas, 3 zeros. É só contar a quantidade de zero, tudo bem? Então, ó, só para ver se você decorou mesmo, se está sabendo tudo legal, eu vou escrever um número aqui, ó, 25,084. Esse número é representado por 10, por 100 ou por 1000? Esse número é representado por 1000, porque ele possui 3 casas depois da vírgula, e 3 casas correspondem a 3 zeros, beleza? Por que eu estou te falando isso? Porque agora nós vamos falar os décimos. 10 corresponde a décimos. Se eu dividir em 100 partes, eu terei os centésimos. E se eu dividir em 1000 partes, eu terei os milésimos. Décimos, centésimos e milésimos, tá? Decora os nomes aí. Isso aqui é bonitinho. Copia no seu caderno. Quando você copia, você aprende mais rápido. Olha só, vou te contar um segredo muito importante. Quando você assiste a aula, igual eu que estou ministrando aula para vocês, você aprende entre 7 e 15% aproximadamente que você absorve dessa aula. Quer dizer que a grande maior parte você vai esquecer. Tá? Em 100 partes da aula, você vai gravar só 15. 85 partes você vai perder, você vai esquecer. Se você fizer anotações, isso sobe para 30 a 45% da aula. Olha só, você grava quase a metade da aula só porque você copiou. Se você fizer as atividades, você pegar atividades da internet, fizer as atividades do PET, voltar aqui na aula, assistir de novo, isso sobe para 75%. Você aprende muita coisa quando você copia. É muito importante copiar a atividade. E quando você ensina para alguém essa matéria, vamos supor que você assistiu a aula, fez a atividade e agora você vai ensinar isso que você aprendeu para alguém. O seu aprendizado sobe para 90%. Você aprende muito mais quando você ensina. Então já começa copiando. Tudo que o professor falar, pessoal, não precisa ser organizado, aquela coisa bonita com canetas coloridas. Não é isso que eu estou dizendo, tá? É você estar assistindo a aula com o caderno na mão e com a caneta. O professor falou alguma coisa que você julgou importante, você escreve aquilo no caderno para que o seu cérebro assimile e você aprenda muito mais, tá? Vamos continuar. Olha só, estamos falando aqui sobre décimos, centésimos e milésimos, que eu acredito que você deva copiar, porque isso é muito importante, tá? Depois que você decora isso, você volta aqui no número e observa o seguinte: esse número possui parte inteira. O que é isso? Essa parte antes da vírgula aqui, ó. Existe alguma coisa aqui? Não existe nada, ele está vazio, não tem parte inteira, por isso que é o zero. Então quando não tem parte inteira, a gente não fala nada, a gente simplesmente se cala porque está vazio. Mas possui 37, duas casas corresponde a centésimos, possui 37 centésimos, 37 centésimos.
Observe que os centésimos corresponde a 2 casas decimais, tá? Bonito, não é? Fácil de lembrar. Esse próximo número aqui, ele possui parte inteira. Olha lá, possui o número 2 ali. Então eu digo que esse número possui 2 inteiros. 2 inteiros e 5 que? Décimos, centésimos ou milésimos? 5 centésimos. Centésimos. Por que centésimos? Porque 2 casas decimais. Esse número possui parte inteira? Possui sim, 15 partes inteiras. Então eu digo 15 inteiros. Qual é a parte decimal? Possui 283 milésimos. Aí 15 inteiros e... Vou escrever aqui embaixo, senão não cabe mais na minha lousa. 283 milésimos. Então, observa os termos, tá? Olha, aqui eu utilizei centésimos porque possui 2 casas. Utilizei centésimos de novo porque possui 2 casas. Utilizei milésimos porque possui 3 casas, tá? Maneira correta de ler um número, você já aprendeu. A parte anterior à vírgula é a parte inteira, você já aprendeu aquilo lá na pizza, quando você consome partes inteiras, e esse restante é quando você pega algo que não é inteiro, você não conseguiu chegar até uma pizza inteira, é só um pedaço da pizza. Então a gente tem aqui a parte decimal, que são décimos, centésimos e milésimos. Agora eu quero te falar sobre valor posicional para que você entenda qual número é maior ou menor, tá bom? Vamos pegar 2 exemplos aqui, ó. 5,25 e 5,085. Olha que números bonitos. Aliás, deixa eu trocar esse 0 ali por outra coisa para ficar mais bonitinho. 128. Qual desses 2 números é o maior? Os 5 inteiros 25 centésimos ou 5 inteiros 128 milésimos? Qual desses 2 números tem um valor maior? Vamos pensar que esse número fosse dinheiro? Vamos transformar esse número em real. Ó, R cifrão aqui, R$ 5,25, correto? Aqui nós não temos 128 centavos, não é assim que se fala, tá? Nós temos 12 centavos aqui, 12. E esse 8, professor? Esse 8 é como se eu pegasse a moedinha de 1 centavo e diminuísse ela, menor do que 1 centavo. E olha que 1 centavo a gente nem usa mais essa moeda. Então eu tenho R$ 5,25 e eu tenho R$ 5,12. Qual que é maior? 5,25 ou 5,12? Óbvio que 5,25 é maior. Na hora de observar qual número é o maior, a gente olha a primeira casa. A primeira, qual é o número maior? O número 2 ou o número 1? O número 2 é maior, então esse 5,25 é maior. Tudo bem? A gente olha em ordem, não se esqueça disso, em ordem. Vou te dar mais um exemplo, ó. 0,3457, 3.457 milionésimos. E 0,45. Qual desses 2 números é o maior? O 3.457 ou o 45? Vamos olhar qual é a primeira casa depois da vírgula. Primeiro lugar, localiza a vírgula, tá aqui, ó, essa amarelinha, e olha o primeiro número, o número 3 e o número 4. Qual dos 2 que é maior? O número 3 ou o número 4? O número 4 é maior, então 0,45 é maior. Tudo bem? Para te explicar isso de uma outra maneira, esse número aqui seria como se eu dividisse uma pizza em 100 fatias. Olha, imagina, 100 fatias. A fatia vai ficar pequenininha, mas você vai pegar 45 fatias. Você vai pegar quase a metade. A metade de 100 não é 50? Então você vai pegar quase a metade da pizza. Imagina que isso aqui fosse uma pizza, ó. Você ia comer essa parte todinha aqui, ó. Quase a metade, ó. Quase a metade seria aqui, ó. Tá pontilhado. Você vai pegar quase a metade. E esse número aqui, ele possui 4 casas, ou seja, é como se você dividisse a pizza em 10.000 fatias. A fatia agora vai ficar muito, muito menor e você vai comer 3.457 fatias, ou seja, você está comendo um pedacinho bem menor da pizza. Tá? As 2 pizzas têm exatamente o mesmo tamanho, só que um lado está partido em 100 fatias, o outro lado em 10.000 fatias. Então, o que muda? O tamanho da fatia. Tudo bem? Por exemplo, outro dia eu fui com minha esposa comer pizza. Nós compramos 2 pizzas.
duas pizzas médias. Aí, as duas pizzas médias têm exatamente o mesmo tamanho. Aí, o garçom perguntou assim, vocês querem que parte a sua pizza em quantas fatias? Aí minha esposa foi e falou assim, olha, eu quero que parte a minha pizza em 8 fatias. Aí o garçom foi lá e dividiu a pizza dela em 8 fatias. Aí ele me perguntou assim, e você, quer que divide a sua pizza em quantas fatias? Eu falei assim, eu quero que divide em 2 só, porque eu não tô com fome. Aí eu vou comer 2 fatias e a minha esposa vai comer 8 fatias. Quem vai comer mais? Observe que os dois vão comer a mesma quantidade. Isso que eu falei não tem noção cabível. As duas pizzas são exatamente do mesmo tamanho, tá? O que conta é o tamanho da pizza. Eu vou comer a pizza inteira e ela vai comer a pizza inteira. O tamanho da fatia nesse caso não importa. Mas o que eu posso te dizer? Quem comer apenas uma fatia, olha o tamanho da minha fatia e olha o tamanho da fatia dela. Agora sim são tamanhos diferentes. E como é que eu sei exatamente como escrever isso? Ela comeu uma fatia de 8, a pizza dela estava dividida em 8. Eu comi uma fatia de 2. Se a gente utilizar, você pode fazer na calculadora, mas eu prefiro que você faça isso manualmente, tá? Vamos dividir 1 para 8. 1 dividido em 8 partes, fazer essa divisão aqui, ó. 1 não dá para dividir para 8, tá? Aí tem a técnicazinha de pôr o 0 aqui, 0, aqui embaixo. 10 para 8 dá 1, sobra um 2. Põe o 0. Por 8 dá 2, sobra 4, põe o 0, dá 5. Olha só, essa fatia corresponde a 0,125, ou seja, 125 milésimos. É como se eu dividisse a pizza em 1000 fatias e comesse 125 pedacinhos. No meu caso, R$1 dividido para 2 é igual a 50 centavos, correto? 0,5, ou seja, 5 décimos. É como se eu dividisse a pizza em 10 fatias e comesse 5, comesse a metade da pizza. Qual o número que é maior? 0,125 ou 0,5? O que a gente olha? Qual é o primeiro número depois da vírgula? 1 ou 5? O 5 é maior, portanto, o meu pedaço de pizza é maior. Tá? Aqui eu te mostrei de um outro jeito ainda de visualizar esse númerozinho, indicando qual número é o maior, tá bom? É fácil de fazer, muito tranquilo. Nesse momento, nós vamos fazer alguns cálculos. Vamos fazer continha de mais, de menos, de vezes, dividir? Vamos lá. Vamos começar com continha de mais. Eu vou somar 2 inteiros 35 décimos mais 12 inteiros 457 milésimos. Esse é o cálculo que eu quero fazer, essa continha de mais. Observa que aqui em cima, o 7 não tem nenhum número para somar com ele. Quando essa casa está vazia, você pode colocar 0. Não tem problema, tá? Pode acrescentar 0, tanto de um lado quanto do outro. Aqui também no 1, ó. Pode colocar o 0. Esse 0 não muda o valor, não deixa o número maior ou menor, só muda a forma de ler. Antes nós tínhamos 2 inteiros e 35 centésimos, 2 casas, centésimos. Depois que eu coloquei o 0, se transformou em 350 milésimos. Mudou a maneira de falar, mas não mudou o valor do número. Isso não mudou, tá? É só a forma de falar. Vamos fazer a continha de mais. 0 mais 7, 7. Observe que o 0 não mudou nada. 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Vírgulas tem que ficar pertinho da vírgula, sempre assim. A vírgula não pode ficar longe uma da outra, elas têm que se encontrar, tá bom? Vírgula junto com vírgula. 2 com 2, 4 e 1, ou seja, 14 inteiros, 807 milésimos, tá? Terminamos aqui de fazer uma continha de mais, uma continha bem fácil por sinal. Vamos fazer agora uma continha de menos? Eu vou fazer 3 inteiros e 5 centésimos menos 1 inteiro 841 milésimos. Quero fazer essa conta de menos. E aí, qual seria o resultado? Eu vou armar o cálculo, ó. 3,05 menos 1,841. Armei o cálculo. Onde está vazio, eu vou colocar o 0. E agora eu vou fazer a conta de menos. 0 menos 1 não tem como fazer. Eu vou ter que cortar esse 0 e pegar emprestado do 5. Esse 5 vira 4 e esse 0 vira 10. 10 menos 1, agora eu consigo fazer. 9. 4 menos 4, não sobra nada. 0 menos 8, olha só, de novo, não tem como. Esse 0 vira 10 e esse 3 vira 2, porque eu peguei emprestado. 10 menos 8, 2. E 2 menos 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula, terminamos. Fizemos uma subtração
com números decimais. Qual é o segredo para que essa continha sempre dê certo? O segredo é você colocar a vírgula junto com a vírgula. Se você mudar a vírgula de lugar ou colocar um número fora de lugar, um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, aí sim você vai estar errando. O segredo aqui sempre é colocar unidade com unidade, dezena com dezena. Sempre assim, tá? Unidade em cima de unidade. Décimos em cima de décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos. As casas têm que coincidir, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos fazer multiplicação agora? 8,25. Imagina que você foi lanchar, você estava na promoção, um hambúrguer mais uma latinha de refrigerante por R$ 8,25. Então você mais 5 amigos foram lanchar. Então 6 pessoas. Então eu vou multiplicar esse número por 6. Eu quero saber qual será o resultado do nosso cálculo. Quanto que a gente vai pagar então lá no trailer? 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 8, 48. Mais 1, 49. Observe que eu fiz o cálculo e eu não me preocupei em nenhum momento em colocar vírgula. Então 6 pessoas lancharam e eles vão pagar R$ 4.950. É óbvio que é um absurdo. Tá muito caro. Esse trailer tá roubando a gente. Vamos pensar nas casas decimais? Não tem 2 casas aqui? Então você vem aqui e conta, olha, 1, 2, ok? Contou as 2 casas e põe a vírgula depois de 2 casas. Vocês vão pagar R$ 49,50. Fizemos uma multiplicação. Isso também acontece, ó, vou te fazer outro, 2,57 vezes 1,3. Quando nós multiplicamos 2 números com vírgula. Nesse caso, eu vou fazer a multiplicação normalmente sem me preocupar com a vírgula. Eu vou fazer 257 vezes 13, sem preocupar com a vírgula. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17. Vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Terminei a minha multiplicação. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somos 2 números. 1, 7 mais 7, 14, vai 1. 8 mais 5, 13, vai 1, 3. Deu 3.341? Lógico que não. Olha só, vamos contar as casas? Aqui em cima eu tenho 2 e aqui embaixo eu tenho 1. No total, 2 mais 1, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então aqui embaixo eu conto 3 casas também e coloco a vírgula. O resultado deu 3,34, tá? 3,34. 3 inteiros, 341 milésimos. Multiplicação de números decimais, tá? Fácil de fazer, fácil de lembrar. Para a gente finalizar, vamos fazer uma conta de dividir. R$ 37,44 dividido por 2,88. Esse cálculo bonito aqui que a gente vai fazer, ó. 37,44 dividido por 2,88. Difícil, não é, de fazer? Sim, é difícil de fazer, tem que prestar muita atenção e eu vejo inclusive alunos lá no ensino médio que tem dificuldade nisso, tá? Então se você conseguir, ó, levanta a mão pro céu e fala, graças a Deus, tá dando certo, tá fluindo. Tá vendo a vírgula? Quantas casas os dois números têm? A mesma quantidade, não é? 8 e 8, 4 e 4, 2 casas cada um. Quando isso acontece, é a mais fácil, você pode apagar a vírgula. Sabe o que aconteceu? Eu multipliquei o primeiro número por 100 e o segundo número por 100. Eu fiz exatamente a mesma coisa com os dois. Agora eu faço a divisão. 3.744 dividido por 288. E o resultado dessa divisão é igual a 13 e não sobra nada. Então, 37,44 dividido por 2,88, o resultado é 13 e a gente terminou aqui o nosso cálculo, tá bom? Pessoal, parte de explicações já finalizamos. Agora eu vou te mostrar as atividades que vocês vão fazer, tá? Vem comigo, vamos lá no PET para a gente entender. Olha só, aqui você está vendo o formulário que deve ser preenchido. Assim que você abrir o formulário, deixa eu te mostrar a maneira como você vai enxergar esse formulário. Vai ser assim, ó. Você vai abrir o formulário, ele vai aparecer assim para você. Tá vendo esse link aqui que está em azul?
Esse link é o download do PET. Se você clicar nele, vai abrir para você a janela tanto no celular quanto no computador, tá? Que eu estou no computador, mas no celular também funciona. Vai abrir para você o PET, tá vendo? Olha, todas as atividades do PET. Tá vendo aqui essa atividade com dinheiro, o quadro? Essas atividades estão presentes aqui no formulário. Ou seja, você não precisa do PET, não precisa fazer isso aqui, tá? Não é necessário, você só precisa resolver o formulário. Os cálculos do formulário, preste atenção, esses cálculos devem ser feitos no caderno. Então você pega o seu caderno, abre aqui o formulário e faz no caderno. Não precisa copiar, é só resolver os cálculos. Coloca lá número 1, responde a letra A, número 2. Depois você marca a resposta certa aqui. Tá? Então abriu o formulário, marca a sua turma, ok? Marca aí qual é a sua turma. Você conseguiu acessar o aplicativo Conexão Escola? Deu certo a sua conexão? Não é se você fez a prova, tá? É só se você conseguiu abrir e verificar lá toda aquela parte de turmas, todas as matérias. Deu certo a sua conexão? Você coloca assim. Se você não conseguiu o seu e-mail institucional e a sua senha, você marca não, tá joia? Coloca seu nome, coloca o nome completo, por favor, para eu saber, porque tem alunos com nomes iguais, para eu não me perder. Agora você faz as atividades. Tá? Primeira atividade é só para você contar o dinheiro. Eu espero que você saiba contar dinheiro, tá bom? Depois disso, quanto tem nota, quanto tem moeda, você vai fazer aqui o cálculo, marca uma opção em cada um, marca a resposta certa. Ó, eu não vou marcar esse, tá vendo? Vou ir no próximo. Olha lá, não deu certo. Por quê? Porque a pergunta é obrigatória. A gente só consegue ir para a próxima página depois de ter marcado as respostas em cima. Marquei, vamos para o próximo. Essa é a questão número 2. Leia. Se você estiver no celular, essa parte aqui de numeração pode ter como correr para um lado e para o outro. Então você passa o dedo na tela quando estiver nessa questão 2 para essas casinhas aparecerem, tá? O que está perguntando aqui? Por exemplo, qual número tem a maior parte inteira? Então você vai ver qual número tem a maior parte inteira. O 987, o 299, qual dos dois é maior? Vamos supor que seja o 987. Aí você vem aqui e marca o número 987, tá bom? Ó, marquei ele aqui. Qual tem a menor parte inteira? Qual desses números é o menor? Aí você vem aqui e marca qual for o menor. Depois, observe que agora está no plural, quais destes números possuem algum valor nas casas dos milésimos? Quais aqui tem 3 casas decimais? Verifica aí. Aí você marca lá o número que for o correto. Quais possuem valor nos centésimos? Quais têm 2 casas decimais? Observe que você pode marcar mais de uma opção, tá? Até todos, se precisar. Mas você vai marcar as respostas corretas aí, tá joia? Terminou essa pergunta aqui? Espera aí que eu tenho que marcar pelo menos uma em cada um, senão a página não muda. E vai para a questão número 3. São 3 perguntas. Observe que aqui, ó, tem muitas letras e a página corre, tá vendo? Ó? No celular isso aqui também acontece, tá? Então preste atenção aí no celular, passa o dedo na tela para você não se perder. O número 88 centavos, vamos pensar como dinheiro, tá? Onde que ele está aqui? Qual letra é esse 0,88? Aí você vem aqui e marca, vamos supor que você acha que é a letra C. Aí você vem e marca a letra C. Qual número é o 3,20? 3,20 vai estar mais ou menos por aqui, não é? Um pouquinho maior do que o 3? Qual letra é um pouquinho maior que o 3? É a letra I. Então você vai lá e marca a letra I. Então cada número desse corresponde a uma letra lá em cima. Você vai marcar todos eles e clicar em enviar. Deixa eu marcar aqui pelo menos uma em cada um. Observe que eu estou marcando a resposta errada, tá? Não me copia não, porque você vai errar tudo. Marquei, clique em enviar. Quando você clicar em enviar, vai aparecer essa mensagem, ó. Parabéns! Apareceu essa mensagem, quer dizer que eu já recebi. Meu celular já até vibrou aqui, ó, indicando que chegou resposta nova de aluno aqui. Então, observa aí, tá? Apareceu essa mensagem, quer dizer que eu já recebi. Pode ficar tranquilo, não precisa mandar lá no grupo do Telegram, nem precisa mandar lá no Google Classroom, tá joia? Simplesmente respondeu, pode ficar tranquilo que sua atividade já está pronta. E a gente finaliza a nossa aula depois disso. Tá joia? Pessoal, fiquem com Deus, tenham um excelente estudo. Qualquer dúvida sobre as questões, eu tô aqui à disposição, tá joia? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!